galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje veremos aqui os primeiros botões do parágrafo, ou seja, dentro da guia página inicial. Nós vimos na última aula o grupo fonte, né? Ficou até uma aula meio comprida. Vou tentar fazer vídeos um pouquinho mais curtos. E hoje nós temos aqui o grupo parágrafo, aqui ó, nomezinho, já estou aqui no Microsoft Word, o grupo parágrafo é este grupo aqui. Vamos tentar ver alguns botões daqui, eu acho que eu vou dividir isso aqui em duas partes, vai ver alguns botões agora e eu faço uma segunda aula para ver o complemento disso aqui, tá bom? Bom, a gente vai começar vendo os botões de alinhamento aqui do parágrafo. São esses 4 botões que vocês vão usar muito, que todo mundo usa com uma certa frequência. Primeiro, vou precisar de um texto falso aqui na tela. Vou criar uma função rand. Não vou escrever nada, eu só vou abrir um parênteses, fechar um parênteses e vou teclar Enter. A função rand tem um tamanho padrão de 5,3, então ele cria um texto falso para mim. Tá. Os botões de alinhamento, notem aqui que está marcado o primeiro deles, o alinhar à esquerda ou alinhar texto à esquerda. O que é isso? Quando a gente escreve alguma coisa, vou escrever aqui, por exemplo, o meu nome. Quando a gente escreve alguma coisa, isso é escrito da esquerda para a direita. É o padrão de escrita aqui no Microsoft Word. Porém, nós temos aqui outros botõezinhos para ver. Se eu precisasse, digamos que eu vou clicar aqui no início do texto, olha o que eu vou fazer. Faz aí também no seu exercício. Vou clicar aqui no começo. Vou teclar Enter 2 vezes. 1, 2. Foram criadas 2 novas linhas aqui. Eu posso clicar e ver que eu tenho uma linha aqui e outra linha aqui. Nesta de cima, digamos que eu preciso de um título, né? Vou chamar esse título de formatação. Formatação traço parágrafo. Só para a gente entender aqui como é que os botõezinhos funcionam. Ele está sendo escrito da esquerda para a direita, que é o padrão aqui do Word. Mas aí eu vou selecionar o título e eu vou clicar agora no botão centralizar, que é o segundo botão de alinhamento aqui. Notem que ele também tem um atalho. Eu posso tanto clicar no botão centralizar, quanto usar o atalho Ctrl E. De uma das duas maneiras, eu posso clicar, lembrando, ó, se eu alinhar à esquerda, ele volta para lá. E vou usar agora o atalho Ctrl E. Notem que o alinhar à esquerda também tem um atalho, né? É o Ctrl Q. Ó, posso usar Ctrl Q e Ctrl E para ele centralizar. Bom? Se eu fizesse isso no texto, vou selecionar, por exemplo, o primeiro parágrafo no texto e vou centralizá-lo. Clica aí no botão centralizar. Olha o que acontece. O texto ele fica sendo construído da esquerda, aliás, desculpa, do centro para a esquerda e do centro para a direita, ou seja, a parte central se torna a mais importante, tanto no título aqui como no texto. Tanto que o lado esquerdo e o lado direito eles não terminam na mesma direção. No caso aqui, o segundo parágrafo, que ainda está com o alinhamento à esquerda, o lado esquerdo fica certinho, o direito nem tanto. Continuando. Mais um botão aqui para a nossa coleção, o botão alinhar à direita. Eu vou selecionar de novo o meu título e vou clicar no botão alinhar à direita. Notem que ele tem um atalho lá dentro, é o Ctrl G. Eu posso clicar no botão alinhar à direita, vou voltar aqui à esquerda, ou posso usar o atalho Ctrl G. Ó, ele é construído da direita para a esquerda. Então, se eu fosse escrever um texto aqui com esse botão ativado, o texto vai ser construído da minha direita para a esquerda. Vou selecionar o segundo parágrafo e vou clicar no botão alinhar à direita também para ver como é que ele fica. Olha o que acontece. Nesse caso aqui, o texto ele fica alinhadinho do lado direito, mas o lado esquerdo não fica alinhado, né? Temos também o mais famoso deles, eu considero o botão justificar. O que o botão justificar faz? Vamos ver aqui. Geralmente numa linha vocês não vão perceber. Se eu selecionar só isso aqui e justificar, ele fica para a esquerda. Eu não vou perceber a diferença. Agora, em um texto, vou selecionar aqui o parágrafo, o terceiro parágrafo. Vou clicar no botão justificar. Olha o que acontece. Notem que ele tem um atalho. É o Ctrl J. Vou clicar no botão justificar.
Notem a diferença. O botão justificar, ele faz o que nós chamamos de alinhamento simultâneo. O que isso quer dizer? Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, eles estão começando e terminando na mesma direção. Vamos falar bastante desse botão. Na formatação padrão, nós vamos usar muito ele. Ó, de novo, vou selecionar esse parágrafo. Vou usar o atalho dessa vez. Ctrl J. Tá vendo? Notem a diferença. O primeiro parágrafo aqui está alinhado. Está centralizado, aliás. O segundo aqui está alinhado à direita. Esse terceiro e o quarto estão justificados. E o último ainda está alinhado à esquerda, né? Se fosse um texto padrão, eu teria que selecionar todo esse texto e justificar. Vocês vão ver que ele vai ficar bonitinho. Olha só. Vou diminuir o zoom um pouquinho. Está começando e terminando na mesma direção, certo? Mais um botão para a gente ver na aula de hoje. Nós temos o botão de espaçamento. O que é isso? Notem que existe uma diferença aqui de espaço de uma linha para outra e de um parágrafo para outro. Tá vendo? Daqui para cá existe um espaço, mas de um parágrafo para outro o espaço é maior. E dependendo do que eu estou fazendo, às vezes eu vou precisar de uma distância maior do que isso. Por exemplo, vou selecionar aqui o primeiro parágrafo. Vou clicar no botão espaçamento de linha e parágrafo. Dá um clique nele lá também. O botão de espaçamento ele vai te mostrar algumas numerações. Cada numeração dessa vai alterar a distância de uma linha para outra. Eu vou, por exemplo, passar o mouse aqui em cima de cada um. Não preciso nem clicar. Apenas passando o mouse, você percebe que quanto maior o número, maior é a distância de uma linha para outra. É muito útil quando você vai fazer uma leitura, por exemplo, em público, né? O camarada tem um pouquinho de vergonha de falar em público, as letras muito próximas, você vai perceber que elas estão se mexendo na tela. Então, é interessante dar um espaçamento aqui. Vou colocar esse 2,0 para a gente ver como é que fica. Olha a diferença, né? Nesse outro parágrafo, eu vou colocar, por exemplo, 3,0. Tá vendo? Olha aí, olha a diferença. É grande, né? Nesse aqui, eu vou colocar 1. Vai ficar bem pertinho. Ó, né? Só para a gente perceber que eu tenho tamanhos de distâncias de linha diferentes. E algumas dessas vão ser usadas em algumas situações bem específicas, né? Mas se eu quiser selecionar todo o texto e colocar ele num único espaçamento, eu posso colocar aí, por exemplo, 1,5. Mas é interessante, pessoal, a gente conhecer o atalho para usar esses recursos. A gente tem atalhos, por exemplo, para colocar 1,0, 1,5 e 2,0, se eu não me engano. Vou testar aqui. Vou selecionar o segundo parágrafo para a gente ver a diferença. No teclado, por exemplo, você vai segurar a tecla Ctrl e pressionar o número 1. Ctrl 1. Ele coloca o espaçamento de 1,0. Esse atalho, inclusive, eu aprendi sem querer. Apertei Ctrl 1, aconteceu isso. E aí eu comecei a perceber, eu comecei a testar Ctrl 1, 2, 3, 4 para ver o que acontecia no texto. O Ctrl 1 coloca o espaçamento de 1,0. Se você segurar a tecla Ctrl e pressionar o número 2, ele coloca o espaçamento de 2,0. Agora, se você quer colocar esse espaçamento de 1,5 que nós usamos aqui, você vai segurar a tecla Ctrl e pressionar o número 5. Ctrl 5, ele coloca o espaçamento de 1,5 que vocês vão perceber mais lá na frente, que a gente vai usar muito, é um dos mais usados para espaçamento de texto, certo? Espero que vocês tenham entendido até aqui. Nós vimos apenas 4 botõezinhos, né? Na próxima aula a gente vai tentar ver os outros botões que estão por aqui, mas é só para a gente começar a se ambientar, se familiarizar com os botõezinhos que a gente tem de parágrafo, tá bom? E aí, nos vemos na próxima aula.